Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós chegamos agora ao capítulo 20 do livro de Levítico. E como nós dissemos alguns programas atrás, este capítulo é uma conclusão de uma das secções do livro de Levítico. Esta secção iniciou-se no capítulo 18 e termina aqui, no capítulo 20 deste mesmo livro. Este capítulo 18, desde aí, vimos que há certos relacionamentos que Deus quer preservar. Deus traz orientações muito específicas para o povo de Israel na forma como eles devem lidar uns com os outros. Então estas orientações têm a ver com a conduta do povo, têm a ver com o caráter de cada um. Deus apela para a santidade do povo porque Ele mesmo é santo. Como Deus é a referência e o povo se quer relacionar com Deus, então este mesmo povo deve de adotar os procedimentos de Deus. Deve ser santo, porquanto Deus é santo. Estamos então no capítulo 20 deste mesma secção e vamos encontrar aqui uma série de orientações dadas por Deus. É verdade que vamos também encontrar aqui um género de código penal. Deus vai mostrar aquilo que acontece àqueles que desobedecem às suas orientações. O Dr. Andrew Bonar, ao comentar num dos seus livros, o livro de Levítico, ele escreve o seguinte título para esta secção: Advertências contra os pecados dos antigos moradores da terra. E no fundo, este capítulo é exatamente isso. Deus olha para o povo que está a viver naquela região, os moradores de Canaã, e fazia então chegar a estes moradores as suas orientações. A primeira coisa que se percebe neste capítulo é que ela é uma adição resumida do Código Penal. A majestade, a lei e a santidade de Deus foram desafiadas e os crimes têm de ser punidos. Então ouça aquilo que Deus diz ao seu povo acerca da forma como eles deveriam se comprometer e viver quando entrassem na terra prometida. No livro de Números, no capítulo 35, verso 33, lemos o seguinte: Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. É interessante ver esta ideia que Deus está de novo preocupado com aqueles que são inocentes. Deus protege de novo para que não haja a criminalidade a crescer. Então terminava-se com esse tipo de criminalidade, de alguma forma punindo de uma forma exemplar o criminoso. Por outro lado, não fiquemos com ideias de que agora qualquer pessoa que tinha um acidente ou por alguma forma tinha a infelicidade de ferir alguém de morte, seria logo executado. Não é isso que Deus vai ensinar. Aliás, Deus inclusive ensina a nação de Israel a ter o que ele chamou de cidades-refúgio. Era um espaço onde pessoas que tinham, infelizmente, por acidente, causado a morte de alguém, se deveriam refugiar e poderiam refugiar. Portanto, essas pessoas não eram condenadas por um crime acidental. Agora, quem de alguma forma e de forma premeditada derramava sangue, essa pessoa deveria ser punida exemplarmente. Nós olhando para o Novo Testamento, nós vemos uma imagem que fala acerca inclusive de Abel, logo lá no início, no livro do Gênesis, dizendo que Abel clamava da terra pedindo justiça. O sangue de Abel clamava da terra pedindo justiça. Ou seja, Deus no fundo quer mostrar que a violência deve ser travada. Uma pessoa que mata outra não pode continuar a cometer crimes indiscriminadamente sem que seja devidamente punido. Mais uma vez, estas leis procuram proteger a nação de Israel da violência, procuram desincentivar as pessoas a agir violentamente. Não é essa a solução para uma vida em paz, para uma vida em sociedade. Nós temos que, a todo custo, evitar esse tipo de comportamentos. A violência nunca conduziu a lado nenhum.
sempre gera mais violência. Por isso Deus queria travar esse tipo de comportamentos. No verso 1, lemos então: O Senhor disse a Moisés. Vamos só parar aqui. É interessante ver que Deus está a falar com Moisés. Ele não fala diretamente com Arão, apesar de ser ele o grande sumo sacerdote da nação de Israel. Moisés era sim o grande legislador. Era aquele que trazia as leis e as reflexões para o povo. Então Deus falava diretamente com Moisés e não com Arão. De alguma forma, Moisés era o porta-voz de Deus, enquanto Arão era o porta-voz do povo diante de Deus. Então Deus usa Moisés para trazer a sua palavra, para trazer as suas leis ao seu povo. O apóstolo Paulo nos diz na carta aos Romanos, no capítulo 13, que a autoridade é dada por Deus para nosso bem. Entretanto, se fizermos o mal, então devemos temer as autoridades. E é por isso que Deus dá estas leis a Moisés. As leis e as autoridades, os magistrados, foram colocados nas sociedades para nosso benefício. E é por isso que as autoridades podem e devem fazer uso da justiça para trazer a paz à sociedade. Nós sabemos que quando os juízes, quando os tribunais não são justos, isso cria um tumulto tremendo. Quando eles fazem discriminação entre pessoas que têm muitos bens e condenam, se calhar, pelo mesmo crime, uma pessoa que não tem bens apenas superiores, isso é injusto e vai conduzir revolta no meio do povo. Então é extremamente importante que oremos por quem está em autoridade e quem exerce essa mesma autoridade para que ele faça de uma forma justa, para que os nossos magistrados, para que os investigadores sejam pessoas justas e corretas diante da investigação que façam, para que não sejam tendenciosos, para que não cedam às influências, para que não se deixem, enfim, influenciar pelos lobbies de pressão ou pela opinião pública, mas façam aquilo que tem que ser feito com justiça. Precisamos de homens e mulheres que estejam em lugares-chave, quer na vida política, quer na vida social, quer nos tribunais, que façam ser exercida a justiça na nossa nação. Quando a justiça é estabelecida, o povo vive em paz. E foi para isso que Deus deixou as leis. O verso 2 continua a dizer que comunicassem aos israelitas as seguintes ordens: se alguém, israelita ou estrangeiro, residente num país, entregasse o seu filho em sacrifício a Moloque, tem de morrer. Os habitantes do país devem matá-lo à pedrada. Eu hei de virar-me contra esse homem e hei de expulsá-lo do meio do seu povo, porque ofereceu um filho seu ao Deus Moloque, tornando impuro o meu santuário e profanando o meu santo nome. Talvez quando nós lemos assim este texto, parece que Deus está a agir de uma forma tão cruel. Mas provavelmente é porque nós não sabemos o que significa oferecer um filho em sacrifício a Moloque. Talvez, se você não ouviu aquilo que eu já expliquei em outros programas, o que significava este sacrifício, este culto a Moloque, provavelmente você não ficaria assim tão chocado com a ação de Deus. Esta atitude de adoração, entre aspas, a Moloque, implicava o sacrifício de uma forma selvagem, de um bebê, a este Deus. Eu creio que era algo que era completamente aberrante, não só a nível humano, mas também a nível espiritual. Era um ato brutal. Este Deus Moloque era um Deus feito, uma imagem feita em metal, e normalmente aquecia-se então as mãos deste ídolo de forma a que elas ficassem bem quentes, ficassem mesmo em brasa. Quando esses braços desse ídolo estavam em brasa, então eles lá colocavam essa criança. Eles colocavam essa criança nos braços deste ídolo em brasa, de forma a que a criança morria ali queimada. Isto era uma imagem completamente brutal e Deus não queria permitir isso de forma alguma. Por isso ele age com firmeza. E era importante que Deus agisse dessa forma e que o povo percebesse muito bem que eles não podem fazer o que querem com crianças inocentes. Deus sempre age em favor daqueles que são mais fracos. Deus sempre age em favor dos mais inocentes. Então um homem que agisse desta maneira premeditada, pondo em risco de forma brutal a vida do seu filho, levando-o mesmo à morte, e uma morte tão atroz como esta de ser queimado por um ferro em brasa,
Era alguém que não podia estar bom da sua cabeça, era alguém que de facto deveria ser eliminado do meio do povo. É por isso que, quando nós somos confrontados com este tipo de pecados tão atrozes, Deus tem de agir e tem de dar as orientações corretas a serem feitas. Este tipo de comportamento da nação ali à volta contrasta de uma forma brutal com aquilo que Jesus Cristo fez enquanto esteve no nosso meio. Talvez está lembrado da atitude de Jesus para com as crianças, quando Jesus diz: "Deixai vir a mim as criancinhas e não impeçais, porque delas é o reino dos céus." Esta atitude de amor de parte de Deus para com aqueles que são inocentes, para com aqueles que são mais fracos. Deus continua hoje ainda a ter esta mesma preocupação. E eu creio que as advertências são sérias para quem abusa das crianças, para quem maltrata crianças indefesas. Deus não está desatento a esse tipo de situações. Deus irá certamente agir. E Ele espera que as autoridades que foram estabelecidas para que haja paz na sociedade possam exercer a sua autoridade, possam fazer as leis serem aplicadas. Eu creio que quando isso acontecer com justiça, então certamente a nossa sociedade será bem diferente. Eu creio que Deus não suporta a falta de amor pelas crianças. É por isso que Deus estabelece leis que protejam então aqueles que são mais fracos, de forma a que eles não sejam penalizados pelo desrespeito por atitudes que não devem ser tomadas por adultos. Esta é a preocupação de Deus. O verso 4 do nosso livro aqui de Levítico continua a dizer: "Mas se os habitantes do país fecharem os seus olhos para o crime que aquele homem cometeu, entregando o seu filho ao deus Moloque, e não o quiserem condenar à morte, eu mesmo hei de virar contra ele e contra a sua família, e hei de expulsar do meio do seu povo. E ele e a todos que com ele foram infiéis, e se voltaram para Moloque." Vemos como Deus leva este assunto bem a sério. O povo deveria, em primeiro lugar, obedecer às leis que Deus dá. No fundo, é quando um povo ou uma nação não respeita as leis que foram estabelecidas para que as nações vivam em paz, o próprio Deus muitas vezes intervém. E por vezes acontecem situações bem desastrosas no meio das nações. Às vezes nós vemos catástrofes que não entendemos muito bem o que está a acontecer com alguns países. Eu não quero dizer com isto que todos os países que têm catástrofes é porque estão em pecado, não é isto que eu estou a dizer. Mas, por outro lado, é bem verdade que Deus intervém e não permite que a corrupção, que a maldade, que a forma de tratar os mais fracos e inocentes continue indiscriminadamente. Um dia chegará em que Deus põe um ponto de ordem. Levantará talvez novas pessoas, novos líderes, que são capazes de olhar com justiça para as coisas e fazer exercer essa mesma justiça. O verso 6 deste livro de Levítico continua a falar: "E quem se voltar para os espíritos e adivinhos, mostrando-se infiel, eu vir-me contra ele e expulso-o do meio do seu povo." Vemos aqui como a consulta destes espíritos adivinhos era um costume destes habitantes de Canaã. Aqueles moradores daquela terra tinham este hábito de consultar estes espíritos, e os israelitas estavam prestes a conquistar estas nações. Deus queria demarcar-se bem deste tipo de práticas. Infelizmente hoje parece que está a ressurgir muito este tipo de práticas no nosso meio. Ouçamos aquilo que Deus está a falar sobre este assunto. Eu creio honestamente que há manifestações também sobrenaturais que não vêm de Deus. Não me espanta que hajam pessoas que digam que ouviram isto ou que sabem aquilo do futuro, mesmo não vindo de Deus. A palavra de Deus nos fala sobre isso. O próprio Senhor Jesus Cristo nos advertiu que no final dos tempos que o anticristo que iria surgir iria realizar muitas maravilhas e milagres, e que, se possível fosse, até os escolhidos de Deus seriam enganados por ele. É por isso que Deus nos diz que eu me voltarei contra eles. Deus disse isso porque, de alguma maneira, isto é uma falsificação da verdade, pois apresenta aos nossos olhos com factos sobrenaturais, milagrosos, como de alguma maneira tivessem origem divina, mas na realidade são falsificações. São coisas que os espíritos imundos falsificam para se poderem, esconder atrás de uma certa divindade. Deus abomina isso. As obras de Deus não se podem confundir com as obras de Satanás.
E é necessário que isso seja desmascarado. Por isso Deus fala de uma forma bem clara aqui na Bíblia sobre essas atitudes de consultar espíritos e adivinhos. O verso 27 continua a dizer: se um homem ou uma mulher se dedicarem a consultar os espíritos ou praticarem adivinhação, serão condenados à morte e serão mortos à pedrada. É a sentença que eles merecem. Este é um versículo que trata das superstições satânicas. Satanás tem o objetivo de deixar as pessoas na ignorância espiritual, pois tem muitas superstições, muitas coisas erradas. Afinal de contas, ele é o pai da mentira. Muitas mentiras estão envoltas nesta origem, nesta prática da adivinhação. Então Deus quer acabar com essa situação. Talvez algumas pessoas estarão a pensar, então, mas afinal vamos sair aí a apedrejar toda a gente. Não é isto que a Bíblia está a dizer. Estamos a falar de alguém que era um povo completo, que servia a Deus. E Deus não queria confusão entre uma coisa e outra. Eu creio, no entanto, que nós temos que continuar a aprender os princípios que aqui estão nesta palavra. E o princípio fundamental é que não podemos misturar Deus e Satanás no mesmo saco, dizendo que, afinal, Deus é uma coisa e agir em procurar espíritos adivinhadores é a mesma coisa, também é correto. Deus distancia-se claramente deste tipo de situações. Deus não pactua com este tipo de situações. No entanto, temos que dizer que estas práticas aqui não estavam a falar de que vão apedrejar assim as pessoas sem mais nem menos. Não é disso que está a tratar, deveria ser feito as coisas como deve ser. Isto não está aqui a tratar quase de uma inquisição, onde se retiravam confissões às pessoas com base em grandes torturas e coisas do género. Não, era um julgamento justo em que a pessoa teria o seu direito de se defender. E era necessário também entender que, normalmente, associado a estas práticas espirituais de procurar adivinhações e etc., envolviam muitas vezes sacrifícios de crianças inocentes ou sacrifícios de virgens. E isto eram práticas comuns naquela época. E é necessário nós entendermos isso também. Deus, mais uma vez, age em favor dos inocentes e dos mais desfavorecidos. Não se pode, a belo prazer, tentar forçar outras pessoas ou punir outras pessoas simplesmente para que eu saiba qual é o meu futuro, qual é a situação que eu vou viver. É óbvio que cada um está livre de tomar a opção que quer. Se quer seguir a Deus ou se quer procurar as suas respostas em espíritos adivinhadores. Mas é preciso entender que Deus demarca-se desse terreno. Deus não pactua com esse tipo de situações. Não se pode dizer que eu vou à procura em espíritos adivinhadores e ao mesmo tempo vou à igreja e procuro em Deus as respostas. Deus diz que isso é abominação para Ele. O verso 7 continua a dizer: comportem-se sempre como pessoas santas, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ponham em prática as minhas leis. Eu sou o Senhor que faço de vocês um povo santo. Esta era a premissa principal que Deus queria que a nação de Israel tivesse bem presente na sua mente. O povo de Israel não poderia em momento algum esquecer quem eles eram. Não poderiam em momento algum confundir aquilo que Deus queria fazer com eles com aquilo que os outros povos à sua volta faziam. Deus é o Deus que é santo. Deus não é um Deus igual aos deuses pagãos, que ora está irado, ora está mal disposto e fulmina uns quantos humanos. Não, Deus não age dessa maneira. Deus é um Deus que age sempre da mesma forma. Deus sempre agiu baseado na proteção dos mais fracos. Deus sempre agiu procurando manifestar o seu amor para com o povo. No entanto, Deus era bem firme quanto àqueles que queriam maltratar os inocentes, maltratar aqueles que são mais indefesos. Então, nessa altura aí, Deus sim agia com firmeza e mandava que a justiça fosse empregue com firmeza. Então, Deus deixa estas leis bem claras para que as pessoas não se aproveitassem daqueles que são mais fracos. O verso 9 continua a dizer: se um homem amaldiçoar ao seu pai ou à sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou sua mãe, e o seu sangue cairá sobre ele. Este é algo que eu creio que nós precisamos de resgatar de novo. O respeito por aqueles que são mais velhos. O respeito por aqueles que são, de facto, pessoas que influenciam a nossa vida. Eu creio que há sociedades bem mais capazes de viver estes princípios aqui da Palavra de Deus. Infelizmente, na Europa Ocidental, muitas vezes tem-se desrespeitado as pessoas de mais idade. E um ato aparentemente de respeito e consideração, que poderia ser colocar a pessoa num lar para ter cuidados próximos e vigilância,
pode ser também um simples ato de desrespeito, enviando uma pessoa que deu tudo de si para cuidar dos seus filhos para um lugar sem qualquer conhecimento, contacto ou carinho da família. Então temos de aprender a reconsiderar os nossos relacionamentos. Eu sei que há povos em África que têm esta ideia de respeito aos mais velhos muito aguçada. E é importante que nós aprendamos alguma coisa com essas civilizações, com esses povos, que têm de facto colocado os idosos no seu devido sítio, que têm manifestado assim o seu respeito àqueles que já deram muito da sua vida pelas comunidades, pela sociedade. Os versos 10 a 18 continuam a falar e a dar este desdobramento sobre o mandamento não adulterarás. E podemos ver isso, as várias formas em que Deus alerta para esse pecado. Ele é desdobrado. Nós sabemos que vários impérios caíram exatamente por esta causa. Uma perversão na área sexual, ligada muitas vezes com álcool e grandes vícios, e conduziram impérios como a Babilónia, o Egito, a Grécia, Roma, à sua grande queda. Sabemos que quando os líderes políticos, os líderes das nações, se deixam levar por este tipo de relacionamentos que são contrários àquilo que Deus espera, mais cedo ou mais tarde, esse país, esse império vai cair. O verso 22 continua a dizer: guardai-vos, pois, todos os meus mandamentos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite da terra, para a qual eu vos levo para habitardes nela. Deus deixa esta séria advertência à nação de Israel, para eles se guardarem. O verso 23 continua: não andeis nos costumes das gentes que eu lanço fora de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Isto é uma séria advertência à nossa conduta, à nossa forma de andar. Deus espera que nós sejamos santos, como Ele é santo. Por isso Ele nos separou, para que nós pudéssemos ser luz e pudéssemos ser sal da terra. E Ele espera que a nossa conduta e comportamento seja diferente daqueles que não têm um relacionamento com Ele. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.